Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estavas com homens incircuncisos e comestes com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lenço, atado pelas quatro pontas, e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim, e o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem, e ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? E eles, ouvindo essas palavras, se calaram e glorificavam a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. Os nossos corações e os nossos ouvidos estão atentos, Senhor. E nós clamamos: fala conosco por meio da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos agora num novo momento, e eu queria compartilhar esse novo momento do texto bíblico com os irmãos. E para esta manhã eu escolhi o tema Uma Nova Visão. Deus dá uma nova visão para a igreja, Deus dá uma nova direção para a igreja, Deus dá uma nova direção a partir da vida de Pedro, porque eles tinham até ali a visão de que o evangelho estava circunscrito àqueles que eram judeus, aqueles que faziam parte da linhagem de Judá, da linhagem de Jacó, o povo de Israel, e o evangelho não deveria ser levado a outros lugares, a outras pessoas, fora daquele simples arraial dos judeus. Mas agora Deus está levando Pedro, e nós meditamos sobre isso nas últimas semanas. Deus está conduzindo Pedro a uma nova jornada, que vai abrir uma nova jornada para a igreja, e Cornélio, o primeiro gentil convertido, e pela primeira vez os gentios são convertidos, e diante dessa nova visão que Pedro recebe, diante dessa nova tarefa que acontece, vem os questionamentos e vem as dificuldades, porque o novo, ele sempre incomoda, ele sempre é incômodo. Eu e você sempre nos incomodaremos com aquilo que é diferente da nossa zona de conforto, da nossa segurança, do que nós sempre fazemos. Eu costumo brincar que a Bíblia não tem um texto que está na cabeça da maioria dos crentes. Nós sempre fizemos assim. Fazer diferente é quase uma blasfêmia para muita gente, para muito crente, porque nós sempre fazemos assim, nós fizemos dessa forma a vida toda, e às vezes nós não sabemos por que fizemos daquela maneira,
Mas se nós sempre fizemos, então aquela deve ser a única maneira e aquele deve ser o único caminho. Alguns anos atrás eu ouvi uma história bem interessante de uma mulher que cozinhava peixes. E ela fazia sempre os peixes pela metade. Ela botava metade do peixe na panela, fritava metade, depois ela botava outra metade. Um dia o esposo, depois de alguns anos, vendo aquela mulher fazer o peixe, sempre dividindo o peixe no meio, jogando a primeira metade com o rabo, a segunda metade com a cabeça. Um dia ele perguntou por que ela fazia o peixe dividindo sempre pela metade. E ela disse ao marido: olha, eu não sei, foi assim que minha mãe me ensinou. E eu nunca perguntei por que a gente fazia assim, então eu tenho feito assim desde então, porque foi assim que eu aprendi. Ele teve uma ideia: vou procurar minha sogra. Vou descobrir porque o bendito peixe, não importa o tamanho da panela, tem que ser dividido no meio. E aí ele foi à sogra e perguntou: olha, eu queria saber, minha sogra, por que a sua família tem essa tradição de fazer o peixe sempre pela metade, e vocês nunca fazem o peixe inteiro, porque lá em casa a gente tem umas fritadeiras grandes, dava para fazer o peixe inteiro, mas minha esposa disse que a senhora ensinou a ela que o peixe tem que ser cortado pela metade, e eu queria saber por que a senhora corta pela metade, se é alguma tradição familiar, se é alguma simpatia, o que é que a senhora corta o peixe pela metade? E aí a sogra disse: olha, eu não sei, a minha mãe fazia desse jeito, e por isso eu estou fazendo. Mas para melhorar a história, a avó estava viva. E ele teve a brilhante ideia, ele disse: olha, eu vou procurar ela, vou procurar a vozinha. Ela deve saber por que esse bendito peixe, pelo menos ela deve saber. E ele viajou, foi lá, encontrou a vozinha. E aí ele disse: olha, vozinha, eu já perguntei à minha esposa, já perguntei à minha sogra, eu sei que vocês têm uma tradição familiar de dividir o peixe no meio, mas eu queria saber por que vocês dividem o peixe sempre no meio. E ela disse: ah, meu filho, isso é muito simples. Quando eu tive os meus filhos, eu era muito pobre, e a gente comprou uma panela bem pequena. E não dava para fazer um peixe inteiro naquela panela, e a gente não tinha dinheiro para comprar outra panela maior. Então eu sempre fiz o peixe partido no meio, porque era a única maneira de colocar dentro da panela. Meus irmãos, às vezes a gente está partindo o peixe no meio e a gente não sabe por quê, e se alguém fizer o peixe inteiro, a gente fica indignado. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Enquanto eu meditava sobre esse texto, eu me lembrei de um vizinho. Eu tinha um vizinho e a gente de vez em quando saía para pescar. A gente saía 2 vezes na semana para pescar. Naquele tempo eu tinha mais saúde do que hoje, né? Tinha mais disposição. A gente levantava 3h30 da manhã, toda terça e quinta. E a gente saía para pescar e pescávamos das 4 às 6. 6 horas a gente voltava para casa para se arrumar para ir trabalhar. E ele tinha um cantinho dele, que era o lugar onde ele pescava. Das 4 às 6 ele tinha um cantinho dele. Mas depois de algum tempo que a gente estava indo pescar, geralmente quando a gente estava saindo, o pessoal estava chegando. Depois de algum tempo que a gente estava indo pescar, um dia a gente foi pescar, e quando a gente chegou para pescar, e ele foi para o cantinho dele, tinha um rapaz lá no cantinho dele. Ele ficou incomodado, ele andava para um lado, andava para o outro. Naquele dia a pesca não aconteceu do lado dele. Passou mais um tempo e aí começou a acontecer isso. Às vezes a gente ia num dia, tinha alguém no cantinho dele, ele não conseguia pescar, ficava andando para um lado, para o outro. E ele começou a se incomodar, a gente mudou os dias que ia pescar. E parece que o rapaz que gostava do cantinho dele resolveu pescar a semana inteira. Um dia a gente estava indo para a pesca e ele fez bem assim: rapaz, eu preciso me conformar de que o mar é público, e que por mais que eu goste de um canto, ele não é meu, e eu vou ter que escolher outro canto, porque o rapaz chega antes de mim. Meus irmãos, coisas novas nos incomodam, porque nós estamos acostumados a um jeito, a fazer de uma forma, a andar de uma maneira. Mas o nosso Deus é um Deus de novidades, o nosso Deus é o Deus do presente, é o Deus que mantém coisas antigas, é o Deus que nos dá uma bela tradição, mas é o Deus que faz coisas novas, grandiosas, coisas extraordinárias.
Pedro está vivendo esse momento novo com Deus, porque quando nós andamos com Deus, nós temos apenas uma convicção: Ele está nos controlando, nos conduzindo e nos guiando, mas o futuro está na mão dEle. Nós vimos as dificuldades de Pedro para evangelizar aquele povo gentil. Mas chama a atenção, e eu queria compartilhar com você 3 coisas sobre termos uma nova visão da parte de Deus. E a primeira coisa é que a nova visão incomoda o pessoal da circuncisão. Porque às vezes nós nos habituamos tanto a fazer as coisas de uma maneira, nós nos acostumamos tanto com determinados rituais, que eles se tornam tão importantes, que eles se tornam mais importantes do que aquilo que de fato é importante. Presta atenção no versículo 1 ao versículo 3. O texto diz que os apóstolos e os irmãos na Judeia, eles ouviram que a palavra de Deus tinha chegado aos gentios. A palavra igreja significa reunião. É um conjunto de pessoas, meu irmão, minha irmã. Esse prédio, por mais bonito, por mais histórico que ele seja, ele não é uma igreja. Ele é apenas um prédio. É um prédio onde a igreja se reúne. É o templo da Igreja Batista Sião, não é a Igreja Batista Sião. Às vezes nós confundimos as coisas com as pessoas. E nós valorizamos muitas vezes as coisas mais do que as pessoas. Mas as pessoas são a coisa mais importante que nós temos, porque Deus as fez à sua imagem e semelhança. Então nós precisamos tomar cuidado para que o nosso coração não seja infectado, como foi o coração daqueles que eram da circuncisão. Olha só, os gentios estão recebendo a palavra de Deus, mas os da circuncisão estão incomodados. Porque Pedro está falando com gente que não faz parte do rito deles, com gente que não faz parte da tradição deles. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós valorizamos uma coisa que foi importante, foi feita com sacrifício e deve ser preservada, mas nós sacrificamos muitas vezes as pessoas pelas coisas. Nós sacrificamos o espírito pelos processos. Eu e você precisamos tomar cuidado com o nosso coração, porque é muito fácil que nós solidifiquemos algumas coisas dentro de nós. Às vezes nós olhamos com um olhar extremamente crítico para aqueles que eram da circuncisão. Mas quantas vezes nós fazemos parte exatamente desse grupo? Deus está agindo, Deus está operando, Deus está realizando coisas sobrenaturais, Deus está fazendo o extraordinário, mas nós estamos preocupados com os nossos rituais, com os nossos costumes. Nós estamos presos àquilo que nós sempre fizemos daquele jeito. E talvez você me diga: pastor, mas isso não é para mim, porque eu sou uma pessoa que odeio rotina. Pronto, você já criou uma rotina que é ser diferente todos os dias. Não tem como nós fugirmos das rotinas, das tradições, não tem como nós fugirmos de vivermos essa continuidade, mas nós devemos ter cuidado para que os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos valores não sejam mais importantes do que as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, as pessoas que custaram o sangue de Cristo Jesus. Jesus não veio morrer por rituais, Jesus não veio se sacrificar por estruturas, Ele veio morrer por um povo que é o seu povo. Então uma nova visão vai incomodar aqueles que são da circuncisão. Ela vai incomodar aqueles que estão presos aos rituais. O novo vai incomodar a todos, mas ele incomoda muito mais aqueles que são apegados a algumas coisas. Meus irmãos, eu posso falar isso com muito conforto, porque meu pai era uma pessoa de hábitos. Meu pai era uma pessoa que nunca fazia nada diferente na sua trajetória. A gente tinha uma casa na ilha, tem ainda essa casa na ilha. E meu pai é aquele tipo de pessoa, irmão Bebeto, que se ele for conversar com você e você atender ele bem, acabou. Você é a pessoa com quem ele compra. Eu sei até hoje o nome do farmacêutico da farmácia que meu pai conversava, porque ele nunca comprava um remédio sem conversar com o farmacêutico. E quando a farmácia demitiu o farmacêutico, ele conseguiu o telefone pessoal e ele continuava a falar com o farmacêutico, porque
é a pessoa de confiança. E eu lembro que a gente lá na ilha, a gente comprando material de construção, a gente comprava com uma moça, e a gente sempre comprava na mão daquela moça material, porque ele comprou uma vez e ele gostou do atendimento. A moça foi abençoada, prosperou, se tornou gerente da loja, mas quando ele chegava, ele tinha que comprar na mão dela. A moça conseguiu mudar de trabalho, foi para outra loja, ele abandonou a loja que ele atendia, ele foi comprar na loja que era mais cara, porque era aquela pessoa com a qual ele trabalhava. Meu pai era uma pessoa de hábitos, e é uma pessoa de hábitos, ele faz sempre do mesmo jeito. E às vezes o fato de sermos pessoas de hábitos faz com que nós não levemos em consideração novas oportunidades, novas coisas que estão diante de nós. Mas nós nos fechamos àquilo, porque nós sempre fizemos daquele jeito, e nós nos fechamos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, abra os seus olhos, e tenha a visão de Deus, e esteja livre dessas prisões que impedem você de viver aquilo que Deus quer que você viva. Uma nova visão vai incomodar os da circuncisão. Mas tem um segundo detalhe que é importante aqui, é que uma nova visão precisa ser explicada. Se você perceber, do versículo 4 até o versículo 14, tudo o que Pedro está fazendo é explicar qual a razão dele agir de forma distinta daquilo que seria a atitude natural de um judeu. Um judeu jamais estaria dentro da casa de um gentil. Um judeu jamais participaria de uma reunião com um gentil. E era estranho para todas as pessoas. E Pedro agora precisa compartilhar o evangelho com aqueles que são evangélicos. Às vezes a gente precisa fazer isso, lembrar a palavra àqueles que dizem ser os pregadores da palavra. Pedro precisa mostrar a eles que Deus quer salvar as pessoas, sendo que eles eram fruto da própria obra de Deus, mas às vezes a gente se esquece. E às vezes a gente questiona algumas coisas. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fui presidente da Ordem dos Pastores do Estado da Bahia. E a gente teve uma situação muito interessante ali, porque a Ordem teve um compromisso, e aquele compromisso gerou uma dívida enorme para a Ordem. E a gente precisou administrar aquilo ali durante a caminhada. E quando a gente estava para ir para a Assembleia, eu tenho uma política de transparência total, a gente não esconde as coisas, a gente mostra, a gente diz que errou. E aí a gente começou um debate, uma briga terrível lá, se vai colocar, se não vai colocar. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não gosto de brigar, quando eu acho que eu tenho razão. E aí, no final, a gente decidiu que ia colocar aquele assunto diante do plenário. Dizer assim, ó, erramos como ordem, assumimos um compromisso financeiro que gerou um problema financeiro, está resolvido, mas a gente teve esse prejuízo aqui por causa dessa decisão. E eu me lembro que eu fui para a Assembleia para trazer o assunto. Quando eu levei o assunto, e a gente tinha se dedicado muito sobre aquela matéria, um pastor levantou muito indignado, muito revoltado. E ele começou a falar, esbravejar, que era um absurdo que a ordem pagasse aquele prejuízo, e etc, etc, etc. E no final da fala, ele fez bem assim, eu queria saber quem autorizou esta ordem a fazer isso. Meus irmãos, eu sabia exatamente o nome da pessoa que fez a proposta. Por acaso era a própria figura, eu fiz o senhor, porque a proposta é sua. E o colega ficou todo sem graça. Porque, meus irmãos, às vezes nós tomamos decisões que geram dificuldades. E nós erramos, e nós somos seres humanos, mas às vezes a gente esquece o que a gente deveria saber. Às vezes a gente esquece as propostas que deveriam estar conosco. Pedro tinha recebido o Evangelho junto com a igreja. E a mensagem do Evangelho não foi feita para ficar guardada num cantinho com algumas pessoas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem para todas as pessoas, para todos os povos. Pedro agora precisa explicar essa visão. Olha, a gente estava acostumado a trabalhar só para dentro, a gente estava acostumado a trabalhar só com a gente, mas agora a gente precisa entender que a nossa missão é grande, é ganhar o mundo, a nossa missão é evangelizar a todos. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos olhar para este mundo, e nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer.
Nós precisamos compartilhar o evangelho. Então, quando Deus nos dá uma visão, a gente precisa compartilhar essa visão. E às vezes a gente precisa lembrar as pessoas qual é a nossa missão como igreja. A nossa missão como povo de Deus é fazer o nome de Cristo conhecido em todos os lugares. Nós não podemos perder de vista isso. Nós não podemos perder de vista que a grande missão da igreja é proclamar o evangelho. Nós só estamos aqui por conta desta grande missão, meus irmãos. O irmão Zé Carlos gosta de dizer que só a música vai estar lá no céu, né, meu irmão? Mas a gente está aqui na terra para fazer missões, para que tenha muita gente para cantar lá no céu, senão não faz sentido. Então nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados a fazer. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, amplia a nossa visão, abre os nossos olhos, para que a gente possa entender que a coisa mais importante que nós temos são pessoas, e pessoas que se rendam ao Senhor. A nossa missão é trabalhar com pessoas e fazer o evangelho conhecido em todos os povos. Pedro está dizendo a eles: olha, eu não fui fazer por acaso, eu fui fazer porque eu recebi de Deus essa comissão, eu recebi essa visão do Senhor. A mesma dificuldade que vocês têm, eu tinha. A mesma dificuldade que vocês estão tendo aqui, eu tive. Mas eu não podia desobedecer a voz de Deus para obedecer a voz dos homens. É por isso que Pedro vai, porque ele ouviu e ele sabia, é Deus quem está enviando ele. Eu e você precisamos ter convicção de que a nossa visão é uma visão de Deus e precisamos compartilhar aquilo que Deus está falando no nosso coração com outras pessoas. Precisamos olhar para os campos e entender que nós devemos anunciar o evangelho a todos os povos. Nós lemos aqui o pacto dessa igreja: evangelizar o mundo inteiro, começando na nossa casa. Eu fico às vezes assustado quando eu vejo filho de crente que não conhece a palavra. É assustador. Aliás, tem gente que é crente que não conhece a palavra. É assustador. Filhos de líderes de igreja que não sabem o evangelho. É assustador. Porque a nossa missão é compartilhar a visão, a palavra de Deus, ensinar os nossos. Meu irmão, pega os seus filhos e começa a ensinar a palavra de Deus. Quer uma dica? Começa a ensinar a ele os 10 mandamentos. Porque a palavra de Deus nos ensina que pecado é transgredir a lei de Deus. Ensina a lei de Deus. Ensina os 10 mandamentos. Lá em casa a gente faz uma brincadeira com os meninos. Agora está na fase de Matias. Manuela já sabe de cor. Está na fase de Matias aprender os 10 mandamentos. E aí, de vez em quando, eles fazem aplicações interessantes. Certa feita, Juana fez algum comentário, fez: ai, Jesus. Aí Manuela gritou: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles vão aplicando, eles vão aprendendo. E nós precisamos compartilhar essa visão de Deus, a palavra de Deus. Olha, meu filho, aqui, ó, o que o Senhor está fazendo na minha vida, na vida do papai, na vida da mamãe. Olha, meu filho, tudo que nós temos, a coisa mais importante é a presença de Deus conosco. Olha, meu filho, Deus me tirou daqui, me colocou neste lugar. Deus fez isso comigo, Deus me deu esta imagem. Pai, mãe, ensinem seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Não percam de vista a palavra de Deus. Às vezes a gente está ensinando o contrário. A gente está desensinando. A gente não compartilha o evangelho e a gente desensina os nossos filhos. Ensine o seu filho que o lugar mais importante para ele estar é na igreja. Conheço ninguém que tenha crescido na igreja, dedicado na igreja, rato de igreja, que esteja abandonado, que esteja com a vida destruída. Não conheço ninguém. Ninguém. Filho de crente que vive toda hora na igreja. Não conheço um que deu errado. Agora eu conheço um bocado de gente que o filho ia uma vez ou outra na igreja e que hoje é dor de cabeça para a família. Compartilhe, irmão. Compartilhe, minha irmã, a visão que Deus tem te dado com a sua casa. Comece na sua casa. Comece com seus vizinhos. Compartilhe com outras pessoas. Leve-as a conhecerem o evangelho. Olhe para as pessoas e busque de Deus direção. Mas eu quero terminar com a terceira coisa. A gente ainda tem tempo para isso. A terceira coisa sobre quando você recebe uma nova visão de Deus é que ela vem acompanhada da manifestação da mão de Deus. E ela vem alinhada com a palavra de Deus. Pedro recebeu o sinal de Deus.
de que ele deveria ir. Deus miraculosamente falou com Pedro. Deus providenciou todas as coisas. Olha, meu irmão, às vezes a gente pensa que Deus se atrasa, mas o relógio do céu é perfeito. Deus deu uma visão a Cornélio antes de falar com Pedro. Cornélio tem a visão e ele diz ao pessoal, vai lá e etc, etc. Quando Deus dá a visão a Pedro, é atrasado, é depois. Porque Pedro não podia ter muito tempo para pensar, não. Então ele recebe a visão bem depois, e quando termina a visão, o povo já está chamando na porta. E talvez eu e você olhemos para as coisas como se fossem ao acaso, mas o relógio de Deus é perfeito e as coisas de Deus acontecem na hora certa, do jeito certo. E elas vêm acompanhadas da manifestação do poder de Deus. É isso que Pedro está dizendo àqueles irmãos que estavam ali. Pedro está dizendo, olha, quando eu fui porque eu recebi essa visão de Deus. E eu fui compartilhar a palavra de Deus porque Deus me enviou a isso. Mas enquanto eu pregava a palavra, que é a palavra de salvação, e essa é a missão da igreja, anunciar a palavra da salvação. Quando eu fazia isso, o Espírito Santo veio sobre eles da mesma maneira que veio sobre nós. O mesmo fenômeno que nos acometeu a eles. A mesma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Como é que eu poderia resistir àquilo que Deus estava fazendo? A pregação vem acompanhada dos sinais. Às vezes eu e você queremos que os sinais partam na frente da pregação. Mas Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem. Os sinais não vão à frente, eles vão atrás, eles seguem. Enquanto eu e você compartilhamos a palavra de Deus, Deus a solidifica por meio dos seus sinais. Deus a confirma por meio daquilo que Ele está fazendo. Quando nós estamos andando numa nova visão que é dada por Deus, essa nova visão tem a garantia de Deus. Quando a gente era seminarista, a gente ouvia muito dizer, se Deus chamou, Deus sustenta. Às vezes os pastores perdem isso de vista. Eles acham que estão sendo sustentados pela igreja, ou pelo ministério, pelo serviço. Não, meu irmão. Nós não podemos perder de vista. E você, membro dessa igreja, você não pode perder de vista que é Deus o seu único sustento. Só Ele. Deus usa as coisas, Deus usa os meios. Eu lembro de um pastor já falecido que ele dizia sempre, essa igreja não me sustenta. Não é essa igreja quem me paga. Quem me sustenta e quem me paga é Deus. A igreja é um meio. E se a igreja fechar as portas, Deus levanta corvos, porque Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. As nossas decisões precisam ser baseadas naquilo que nós cremos do Deus que nós anunciamos. Quem te sustenta não é o seu emprego, não é o seu trabalho. Quem te sustenta é Deus, porque se o teu patrão te botar para fora, Deus continuará a prover meios e talvez Ele te dê meios melhores. Às vezes a gente fica preso, escravizado a uma coisa, porque a gente perde de vista de que quando nós estamos diante daquilo que Deus quer que nós estejamos, no centro da vontade de Deus, Ele nos sustentará. Deus fará os seus propósitos se cumprirem, então esteja sempre alinhado aos propósitos de Deus, porque você vai experimentar da provisão de Deus. O nosso Deus é aquele que levou uma multidão ao deserto e alimentou essa multidão no deserto. Providenciou até carne para aquele povo. O nosso Deus é o Deus que levou Elias a ser alimentado pelos corvos. Elias a ser alimentado pela viúva de Sarepta. De um povo estranho, de um povo gentil. Porque o nosso Deus usa aquilo que nós sequer imaginamos para fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus é todo poderoso. E quando nós estamos alinhados à visão de Deus, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, os sinais seguem, os sinais nos acompanham. Nós com os nossos olhos contemplamos a obra e a glória de Deus se manifestar. Meu irmão, Deus está te chamando a viver um novo tempo. Assim como Ele falou a Isaías, olha, não considere as coisas passadas, mas olhe para frente.
Deus está fazendo coisas novas. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Deus está fazendo coisas novas no nosso país. Nós temos visto Deus levantar e converter pessoas. Nós temos visto o evangelho chegar nas pessoas. São as pessoas que estão nos procurando, porque elas querem ouvir a palavra de Deus. Deus está fazendo algo novo. Deus quer fazer algo novo na sua vida, algo novo na sua caminhada, algo novo na sua história. Abra os seus olhos, abra o seu coração, permita a Deus fazer algo novo na sua vida. Não vai ser do jeito que você sempre fez, não vai ser do jeito que você está acostumado. Vai ser desconfortável e haverá insegurança no seu coração. Pode crer, porque quando Deus está fazendo algo na nossa vida, nós estamos caminhando como aqueles que são levados pelo vento. Jesus vai falar sobre aqueles que são guiados pelo Espírito, ele vai dizer, eles são como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você ouve a sua voz. Você sabe o que está acontecendo, você sabe o que Deus está fazendo, mas você não sabe o caminho. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, quando nos diz assim, Deus não me revela nada, senão as cadeias e os sofrimentos que eu experimentarei em cada lugar. É inseguro, é desconfortável, é assustador, mas se Deus está no controle, Deus proverá tudo o que nós precisamos, e a sua graça será suficiente. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.